O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Quando soube da morte de João Batista, Jesus se retirou para um lugar afastado. É o começo de um novo êxodo, o êxodo definitivo, quando ele entregará a sua vida na cruz. De novo, Jesus viu as multidões que foram atrás dele a pé. E de novo Jesus sentiu compaixão. A compaixão assinala o seu amor. E ele curou os que estavam doentes. Jesus é a medicina de Deus. E o povo busca. Entardeceu. A hora passou. O lugar era deserto e não tinha alimentos. E não podemos viver no deserto. Mas foi no deserto que Deus alimentou o seu povo com o maná do céu. Os discípulos falaram para Jesus de despedir o povo, mas o mestre respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Havia apenas 5 pães e 2 peixes, 5 mais 2, 7 elementos. Para Jesus, a solução não está no mercado, mas nas mãos deles. Ele pegou os pães, os peixes, ergueu os olhos, ou seja, olhou para o Pai e abençoou. Os pães e os peixes são dons de Deus. Os 5 pães recordam os 5 livros do Pentateuco. O homem não vive somente de pão, mas da palavra, diz o Deuteronômio. Os 2 peixes indicam Jesus, que nos ensina a amar a Deus e amar o próximo. Jesus deu os pães e os peixes para os discípulos, que distribuíram. Vemos a mediação da igreja. O mestre não fez mágica, apenas pegou o que havia, abençoou e mandou distribuir. Todos comeram, todos sentados participaram do banquete. Sobraram 12 cestos, número que indica as 12 tribos de Israel, isto é, todo o povo de Deus. Era 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças. Na partilha está Deus. O pão é o próprio Jesus que nos alimenta. Eucaristia. Deus ao alcance de nossas mãos. Paz no coração. E desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.